E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área, pra gente debater um pouco aí do São Paulo Futebol Clube nesse penúltimo jogo da competição nacional do Campeonato Brasileiro de 2019. Amanhã, São Paulo recebe no estádio do Morumbi a equipe do Internacional às 9h30 da noite, precisando mais do que nunca vencer. É a grande final para o São Paulo. É o jogo mais decisivo do ano, né? Porque o São Paulo visa aí conseguir ir direto para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem e passa obrigatoriamente por esse jogo, porque o Inter também está brigando e esse jogo promete teste para cardíaco, né? Como a gente diz aqui. Então vai ser aquele jogo extremamente importante e o São Paulo precisa dar uma resposta urgente para o seu torcedor. Se ainda quiser manter o que tem aí, né? Se ainda quiser que essa estrutura de que está aí com Raí, Fernando Diniz, esses jogadores e tudo mais, se eles quiserem manter um pouco ainda esse grupo que está aí presente, precisa vencer esse jogo de amanhã. Eu confesso para vocês que eu estou num mix de sentimentos aqui, porque é obviamente que eu não vou torcer contra o São Paulo, nunca isso vai acontecer, mas pensando no bem do São Paulo, eu confesso para vocês que eu não sei o que é melhor. Eu não sei se é melhor o São Paulo continuar nessa busca aí por essa classificação, para essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores, porque aí pode manter boa parte desse elenco que está aí, desses sem alma, desses perebas, desses caras sem vontade, sem espírito de vencedor. E aí pode manter a estrutura, né, ali de Raí, de Fernando Diniz, desses caras que já demonstraram que não tem capacidade para estar onde estão ali no comando do São Paulo. Então, eu confesso para vocês que eu não sei se isso é bom, mas em contrapartida a gente também ficar fora e aí disputar uma pré-Libertadores pode atrapalhar mais ainda um processo que poderia vir de reformulação total, caso o São Paulo não se classifique direto para a fase de grupos, talvez caísse Fernando Diniz, talvez Raí pedisse o boné no final do ano, mas não é garantias. E aí isso vai meio que atrapalhar todo o planejamento de pré-temporada que o São Paulo faria ali em janeiro, e talvez seria mais um ano perdido por conta dessa situação. Então eu estou num mix de sensações. O melhor dos mundos seria o São Paulo se classificar para a fase de grupos e aí a partir já da última rodada já roda Fernando Diniz. O Raí já pede também o boné dele, já tem uma reformulação pelo menos de ideia, de futebol, de filosofia de trabalho, vira um técnico de fato, um técnico bom, que conheça do métier realmente, e para a gente ter alguma sobrevida no ano que vem, né? Alguma expectativa melhor. Mas não sei se eu estou iludido, não sei se é uma ilusão da minha cabeça, se é uma fantasia, mas esse seria o melhor dos mundos, né? Bom, vamos à primeira notícia aí. Não sei se vocês viram, mas o presidente do Querétaro deu uma entrevista, né, para a ESPN e falando, né, que é bem provável, tudo indica que o São Paulo deverá sim exercer o poder de compra na cláusula do contrato que ele tem ali com o Thiago Volpi. Então é uma notícia que deixa a gente um pouco mais aliviado. Essa grana eu não sei de onde vai vir, porque o São Paulo está atolado, né, já em um déficit aí de 76,5, quase 77 milhões de reais. E já eu falo uma outra notícia que meio que conversa com essa. Mas enfim, tudo indica que o São Paulo vai sim exercer o poder de compra ali do Volpi, né? O Volpi está avaliado em 5 milhões de dólares. O dólar a gente sabe como é que está aí, 4,20, 4,25, 4,21. Então vai ser mais do que 20 milhões de reais. E o São Paulo vai ter que dar um jeito, não vai ter outra situação, vai ter que se endividar, seja o que for, mas vai ter que sim comprar o Thiago Volpi, vai ter que pegar empréstimo, faz o que for, mas não pode perder o Volpi, e assim eu espero. Porque só faltava essa diretoria colocar a cereja em cima do bolo da destruição de que foi esse planejamento dessa diretoria, não comprando o Thiago Volpi. Então, tomara que isso seja verdade e tomara que realmente o São Paulo faça isso
valer logo. Lembrando, Thiago Volpi é do Querétaro, né? Está emprestado ao São Paulo até dia 31 de dezembro. Então o São Paulo precisa aí exercer a compra até o dia 31 desse mês agora de dezembro. Outra notícia que conversa com esse déficit aí que eu falei para vocês, de quase 77 milhões de reais, é que o São Paulo projeta ganhar 80 milhões de reais com venda de jogadores ainda neste ano. Aí você me pergunta, tá, a gente está dia 3 de dezembro, vai vender quando? Né? Quais jogadores e quando e para quem vai vender esses caras? E é a projeção dessa diretoria maluca do São Paulo, projeta aí ganhar 80 milhões, ou seja, tudo indica que para a diretoria falar uma coisa dessa, é bem provável que alguns jogadores já estejam encaminhados para sair do Morumbi. E aí você entende os principais jogadores que podem oferecer esse dinheiro ao São Paulo, seria Antony, seria Lisiero e seria Valse, os meninos da base. Eu ficaria muito admirado se fosse algum outro jogador que já tivesse conversas avançadas aí com outro clube e tudo mais, por exemplo, um Arboleda ou qualquer outro jogador nessa linha, mas não tive informações nesse sentido. Tudo indica que vai ser sim algum jogador como Antony, Valse ou Lisiero. Antony, lembrando, estava aí sob olhares, né, muito próximos do Borussia Dortmund, então talvez já esteja alguma coisa costurada para o Antony poder sair a partir aí desse final de campeonato, né? Nem a virada do ano vai ter acontecido, talvez a gente já tenha alguma novidade nesse sentido, porque o São Paulo precisa de dinheiro, está num buraco sem fundo e precisa vender as joias da base. Então, quero muito saber a sua opinião, não tem o que fazer. O São Paulo, se quiser pagar os salários de Daniel Alves, de Hernanes, de Pato, de Juan Fran e outros aí, principalmente Jusilei, né, que ganha uma bala para não fazer nada, esse Jusilento, que eu apelidei aqui no canal como é o jogador poça d'água. A bola chega nele e para, né, porque ele não dá continuidade para a jogada. É impressionante. E se quiser pagar esses caras, vai ter que ter dinheiro e não vai ter outra forma de se fazer a não ser vender atletas aí do elenco. Outra notícia, gente, promoção de ingressos, né? Você viu? Quando o São Paulo precisa, né, do apoio do torcedor, ele faz a promoção, né? Isso teve uma polêmica muito grande, né, durante o ano, porque o São Paulo trabalha com aquela precificação dinâmica, né? Ou seja, determinados jogos com mais índice de procura, de audiência da TV e tudo mais, ele aumenta a precificação dos ingressos, e outros ali que não tem tanto apelo, ele acaba diminuindo. Dessa vez ele vai diminuir muito, porque teve uma queda vertiginosa do comparecimento do torcedor são paulino lá no Morumbi, e isso é muito aceitável e muito entendível, porque o time do São Paulo realmente não merece o torcedor que tem, e ainda mesmo assim a torcida ainda está indo lá, está comparecendo, está apoiando nos 90 minutos. Mas enfim, o São Paulo agora está praticando essa precificação menor. A partir de R$5 estão sendo comercializados os ingressos, porque quer fazer esse caldeirão nesse jogo de extrema importância contra o Inter, se quiser se classificar para a fase de grupos direta da próxima Libertadores. Time provável, né, para a gente enfrentar o Inter. Ainda não tem nenhuma novidade em termos de montagem, né, desse time. O Fernando Diniz não soltou nada ainda para a imprensa. Ele costuma realmente fechar, né, os treinos antes dos jogos, mas a gente já pode entender que Tietê deve voltar a ser titular, né, o filho bastardo aí do Fernando Diniz, porque estava suspenso, deve voltar a jogar. Não se sabe se Daniel Alves vai vir para a direita ou vai continuar no meio campo, mas um esboço de um time provável pode ser Thiago Volpi no gol, com Daniel Alves ou Juan Fran na lateral direita, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Tietê deve voltar no meio campo aí para o lugar do Luan, né, que jogou aí, né, depois dessa sapecada que o São Paulo tomou ali do Grêmio, né, na arena do Grêmio. O Tietê deve voltar para o lugar dele. Aí pode ser que volte o menino de vidro, o Lisiero pode ter chance aí, talvez sendo uma das últimas
oportunidades dele mostrar seu futebol com a camisa do São Paulo. Como eu disse, talvez ele possa ser um dos que possam ser vendidos aí nesse final de ano. Aí na frente tem a opção de ter o Daniel Alves. Se não for o Daniel Alves, ele for na lateral direita, pode ter o Igor Gomes. E aí provavelmente o Fernando Diniz vai mexer nesse ataque que não vem agradando. Ele recebeu muitas críticas de não ter o Pato, de não ter Hernanes, né, começando o jogo, e talvez ele mexa aí nesses 2 jogos finais para agradar um pouco a parcela da torcida aí que tá feroz com o Fernando Diniz, e não é por acaso, né? Então talvez Vitor Bueno saia, Antony deve continuar pela direita, talvez Vitor Bueno saia, pode entrar Alexandre Pato ali, pode entrar Toró ali, pode entrar até Elinho ali, ou fazer uma composição ali com o Hernanes mais centralizado e mais aberto o Igor Gomes, e o Pablo talvez permaneça no ataque, ou também pode ser modificado o lugar do Pablo ali com uma entrada de Alexandre Pato, ou eventualmente até Raniel. É isso que a gente tem, gente. Bom, a gente vai ter a confirmação mais do time amanhã, mas é isso. Então o São Paulo precisa mais do que nunca dessa vitória. É claro que um empate contra o Inter, um empate depois contra o CSA, dependendo se o Corinthians não vença os 2 jogos, e aí uma combinação de resultados pode dar essa vaga direta para o São Paulo, mas a realidade é que para o São Paulo terminar um ano ridículo, que foi esse ano de 2019, de certa maneira, fazendo o que se espera dele, que é conseguir pelo menos uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, pelo menos para agradar o seu torcedor, para tentar diminuir um pouco a raiva que o torcedor passou durante todo o ano, é vencendo bem o Internacional no Morumbi e carimbando essa vaga logo diante do seu torcedor. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem também aqui embaixo. Deixa a opinião de vocês aí também. E a gente se vê amanhã no nosso vídeo tradicional de pós-jogo, tá bom? Obrigado pela audiência. Tamo junto. Valeu, galera. Vamos São Paulo!